Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do livro Jesus no Lar, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do capítulo 9, O Mensageiro do Amor. Só que antes de adentrarmos ao nosso estudo, como de costume, que nós possamos elevar e limpar a nossa mente de todas as imposições que muitas das vezes nós criamos, que nós possamos elevar o nosso pensamento até as esferas mais altas para que possamos nos conectar com os espíritos superiores e que os bons espíritos possam vir ao nosso encontro, nos ajudar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nos inspirando boas soluções, boas resoluções na nossa tomada de decisão do dia a dia. Então vamos dar continuidade aqui na nossa leitura, do tema O Mensageiro do Amor, do capítulo 9. Então, antes da gente adentrar ao texto propriamente dito, vamos fazer uma leve reflexão sobre o que seria o mensageiro do amor. Então, para entender o que seria o mensageiro do amor, o que é amor, a gente precisa olhar a vida de Jesus, porque Jesus foi o maior exemplo que nós temos até os dias de hoje de simplicidade, humildade e amor, aonde passou por todas as vicissitudes negativas que um ser humano poderia imaginar passar. Jesus passou, sofreu todas as situações e mesmo assim ele conseguiu sair e perdoar sem guardar mágoa, sem fazer julgamentos, simplesmente amar por amar. Então uma frase que diz que amar é sofrer de alguma forma, porque é realmente ensinar. E o ensinamento muitas das vezes leva ao sofrimento, mas o sofrimento leva à evolução. Então o que hoje talvez nós sofremos, depois que a gente aprender, que a gente realmente entender o sentido daquele sofrimento, não se vitimizar, mas realmente ter a compreensão daquela situação, se resignar, melhor dizendo, então automaticamente deixa de ser um sofrimento e passa a ser talvez a solução dos meus problemas. Então, Jesus, por exemplo, quando ele veio, um ser que não errou absolutamente em nada, o nosso irmão mais velho de caminhada, o filho querido de Deus, mas foi dado a nós para nos servir de quê? De exemplo. Tanto é que Jesus passou por tudo o que passou, venceu o mundo, e hoje ele diz, eu venci o mundo. Então todos nós temos o caminho a seguir, temos o exemplo a seguir. Agora cabe a nós vencer a nós mesmos, nós lutar contra as nossas imperfeições, olhar o que nós precisamos corrigir e fazer essa corrigenda. E Jesus complementa, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então realmente é aquela situação, o verbo se fez carne, porque antes era uma teoria, era uma ideologia, os profetas já teriam dizendo e tal, e ele veio e exatamente exemplificou tudo que estava escrito, tudo que estava escrito lá, ele aconteceu. E aí ele diz, passará os tempos, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que Jesus teoricamente previu para acontecer, aconteceu e está para acontecer. Então Jesus, como se fosse o maior sociólogo do mundo, um sábio, ele, através dos comportamentos do ser humano, ele sabia a que fim se daria. Então, ou seja, ele veio e deu o exemplo, mas Jesus fez essa predição sobre o futuro, sobre as situações, através dos comportamentos da sociedade. Do mesmo jeito somos nós. Se nós analisarmos o nosso comportamento, a nossa forma de pensar, e se nós não corrigirmos essa forma de pensar, os maus hábitos, as más tendências que nós carregamos no nosso inconsciente de outras encarnações, de outras histórias de vida, nós entraremos novamente, talvez, na mesma situação de queda no futuro. Ou seja, não atingiremos o nosso propósito que foi idealizado por nós e pela espiritualidade superior antes de nós retornarmos. Então, como nós estávamos dizendo, as situações que existem hoje na nossa vida são situações para que sirvam para que nós evoluirmos, para que nós dermos salto espiritual, para que nós aprendemos a amar e para que nós aprendemos a nos reconstruir positivamente falando. Amar a Jesus e, como a gente disse aqui, ser o mensageiro do amor é descer a escada em direção à humildade e não subir a escada em direção ao egoísmo, em direção ao orgulho, que são totalmente opostos à humildade.
Então Jesus nos ensinou a ser humilde e ser simples de coração. Ou seja, com toda a sua sabedoria, ele estava no meio de quem? De pessoas que realmente precisavam. O que ele respondeu? O médico vem para quem? Para os doentes. Então, hoje, se nós estamos numa situação, é porque nós estamos para aprender e precisamos aprender. Se aprendemos, nós precisamos ensinar positivamente, sempre ensinar da forma correta. Todos os grandes discípulos, de Jesus, todas as pessoas que realmente compreendem Jesus, compreendem a si mesmo, o resgate de si mesmo, e entendem que sem a humildade nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum, porque seremos domados pela questão do nosso egoísmo. Sempre nos colocaremos em primeiro lugar, sempre vejo a minha situação primeiro, e Jesus vem nos ensinar que primeiro a gente precisa ver a situação do outro, precisa se colocar na situação do outro, estender a mão, parar de criticar, fazer juízo e entre outras coisas. Então Jesus nos ensina o caminho da humildade e do perdão e do amor. Então, sem perdão não existe amor. Você trava ali, você chega naquela situação e fica travado. Então, Deus, por exemplo, é amor e é justiça, Mas é um amor que cobre a todos e é justo com todos. Então, por isso que Deus é bom e é justo simultaneamente. Nós estamos ainda longe dessa questão de ser totalmente justo. Então, por isso que a lei de Deus nos pede a questão da humildade. Jesus tem uma frase que ele diz que, dependendo da situação, é melhor você virar a face. Ou seja, por mais que você ache que tenha razão, virar a face para demonstrar primeiro a humildade e abaixar a sua arrogância. Fazendo com que a gente sempre dê a cara a tapa, na situação da vida, por exemplo, que nós sempre procuramos entender a situação, isso faz com que nós entendemos e talvez visualizamos coisa que a gente ainda não compreende. Ou seja, tudo acontece da forma que precisa acontecer. Mas assim, todos nós temos a plantação do passado, que plantamos e estamos colhendo, e temos a plantação que estamos fazendo para colher no futuro. Então, se é um resultado de uma coisa que aconteceu, mas eu não fiz com que aquilo acontecesse, provavelmente é uma situação do passado que eu preciso aceitar e trabalhar aquilo comigo, porque eu vou ganhar humildade e só tenho a ganhar com tudo isso. Agora, se é uma questão realmente que a minha consciência pesa, provavelmente é uma questão que eu plantei no presente, ou que realmente eu estou colhendo aquela situação agora. Então, de todos os jeitos, é nós realmente entender com humildade e pedir força a Jesus para vencer aquelas situações que estamos passando. A família que nós estamos, melhor dizendo, as peças-chaves que acontecem são situações que deveriam acontecer. Então, família, é um casamento, talvez. Isso são situações criadas pelo destino. E o destino é manipulado pelos espíritos, pelos técnicos da espiritualidade, e nós assinamos embaixo. Então, assim, nós devemos perdoar, como diz Jesus, 70 vezes 7, simbolicamente falando, mas quantas vezes for necessária, porque hoje nós não conseguimos lembrar do passado, mas nós temos um passado guardado no nosso inconsciente, e o nosso passado construiu o nosso presente, e cabe agora a nós, através de plantações positivas e reforma do passado, construir o nosso futuro. Então, a questão da simplicidade, da humildade, do amor, ela realmente é uma questão que deve estender ao além. E Jesus nos conclama a questão da humildade, ao esforço pela humildade, ao esforço pelo amor, ao esforço pelo perdão, justamente para essa reconstrução. Então, resumindo o raciocínio até o momento, para adentrarmos a nossa leitura, o nosso conhecimento ele deve ser refinado para a questão do amor, porque não adianta muitas das vezes sermos uma pessoa muito inteligente ou uma pessoa muito sábia, mas utilizarmos toda a nossa sabedoria, toda a nossa inteligência em somente o nosso propósito, se tornando egoísta muitas das vezes, e em vez de auxiliar ao próximo e auxiliar na construção de um mundo melhor, nós dificultamos, porque trabalhamos somente para o meu mundo melhor, e nisso faz com que o nosso espírito talvez caia novamente nas mesmas ilusões do passado. Então Jesus nos ensina a humildade por essa questão, estendendo sempre a mão independente da situação. E eu vou recitar uma passagem de Paulo de Tarso que define muito bem, na minha concepção, o que seria amor. E ele diz assim:
Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então essa mensagem ela está na Bíblia Sagrada de 1 Coríntios 13, 1:13. E o que ela diz para nós? Que sem o amor, de uma forma resumida, a gente não adianta saber de tudo, executar tudo, ser muito inteligente, por exemplo, mas se a gente não tiver amor, a gente vai ser uma pessoa egoísta, a gente vai estar longe dos desígnios de Deus. Então Deus, de uma forma resumida, ele é amor. Jesus é a exemplificação do amor de Deus na terra. Ou seja, Jesus foi o verbo que nos mostrou o caminho. E o caminho é o amor, porque Deus, como a gente acabou de falar, Deus é esse amor que envolve a todos e quer o bem de todos. Igual ele diz, o amor, no caso, na sua maior essência. Então, o amor que a gente conhece muitas das vezes é um amor possessivo, um amor um pouco longe do verdadeiro amor, mas é um princípio, mas que nós trabalhamos constantemente pelo amor verdadeiro. Após essa reflexão sobre o amor, agora vamos entrar na leitura. Ficou um pouco longo, mas é porque o tema amor realmente é um tema um pouco mais complexo de se falar, porque ele abrange muitas situações. Então vamos lá. O mensageiro do amor. Falava-se na reunião a respeito da preponderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou sereno e simples. Há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso Pai enviou-lhes um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhes gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se, enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa e inacessível à compreensão das pessoas comuns. Então aqui nessa história a gente consegue entender que foi enviado um espírito para reencarnar e ensinar aquelas pessoas comuns que não tinham conhecimento da ciência. Só que quando o espírito veio, automaticamente ele se apaixonou pela ciência e encontrou na cabeça dele dificuldades para poder ensinar para aquelas pessoas comuns. Então ele acabou se afastando delas, Todos nós, que está no livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes por Deus. Mas o que ele quis dizer é que o espírito preferiu estar em contato com as pessoas que já entendiam do que ele estender isso àqueles que realmente precisavam. Então esse aqui é um problema que ele encontrou. Aí continuando a leitura, ele diz: observando-o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o Senhor, compassivo, providenciou a viagem de outro portador da ciência, que, decorrido algum tempo, transformou-se em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habituados à concessão de grandes recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhes a atenção. Então aqui o outro se enveredou pela questão da ciência relacionada à medicina
e preferiu atender aqueles mais importantes, se afastando novamente das pessoas comuns. Então, aqui a gente nota que eles tinham ciência, mas não tinham o amor. Então, o amor aproxima nós de coração para coração. Então, você não vai ver fisicamente, você vai ver espiritualmente. Você vai ver a beleza do espírito e não o que aquela pessoa aparenta ser fisicamente. E nós entendemos através do espiritismo que a questão atual hoje não define quem verdadeiramente nós somos. Então é uma utopia a gente olhar dessa forma. A gente precisa olhar o espírito e atender a questão do espírito, né? Então Deus e os bons espíritos, por exemplo, não olham meu nome, não olham minha conta bancária, não olham esse tipo de coisa. Eles olham exatamente o meu pensamento, eles olham as minhas atitudes, eles olham o meu interior. Deus conhece os nossos pensamentos. Tem uma frase que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o veja. Então, muitas das vezes nós criamos dificuldades para atender o que nós precisamos atender. Por quê? Nos olhos da matéria nós não vai ter mérito algum. Tipo, não tenho mérito fazendo isso agora. E eu, na nossa cabeça, vou estar perdendo tempo. Poderia, exemplo, estar ganhando dinheiro, reconhecimento, status, ou seja, aumentando o meu orgulho, né? E talvez a minha vaidade ali. Então ele continua. O Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com maestria, pôs-se lhes a ilharga dos homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristados com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve fez-se primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo músicas que embriagasse de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populucho não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Então aqui Jesus mostra para a gente, através dessa história, e a gente vê na nossa história que todas as questões que ponderam somente intelectual nos levaram às vezes a sofrimento, enquanto que todos aqueles que tiveram humildade nos levam ao crescimento e o engrandecimento histórico. Então Francisco de Assis, por exemplo, Jesus, Buda e todos esses que foram simples de coração. Ser inteligente ajuda, contribui, mostra o caminho, mas ele precisa ser calçado em cima do amor e em cima da humildade. E aí ele continua. Foi então que o excelso Pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vida de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro enviado enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade. Então a primeira situação que ele viu foi ele olhou o ser humano, ou seja, ele olhou os valores dos seres humanos com piedade. Então ele passou a compreender e ele se colocou no lugar do outro, né? Na situação de querer realmente ajudar. E aí compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro, do artista, tanto quanto se comoveu antes a desventura e a selvageria da multidão. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos. Olha, aqui nós temos uma outra palavra que ele usa muito forte, que é a questão do trabalho. O trabalho edifica o ser humano. Tudo na natureza, tudo na vida está em movimento, está em fase de trabalho e aprimoramento. Uma das leis de Deus universais é o trabalho, porque o trabalho faz com que nós nos reconstruímos constantemente. Constantemente nós estamos trabalhando e precisamos estar em movimento. Não podemos ficar parados na situação do aprendizado, na situação da nossa melhora contínua, no esforço, no limite das nossas forças. E aí ele continua. Passou a agir em benefício geral. E, olha, em benefício geral. Então ele já deixou o egoísmo de lado, o orgulho de lado. E passou a trabalhar coletivamente.
Então, todas as vezes que nós formos fazer alguma coisa, que formos contribuir com alguém, se nós já tivermos um princípio de pensamento, estou fazendo para mim, mas será que isso aqui também vai ser útil para alguém? Já é um pensamento coletivo, né? Então, já começamos a trabalhar talvez a questão de deixar o egoísmo de lado. E ele continua: identificando com o povo o que viera a servir, sabia desculpar infinitamente e repetir 1000 vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Tá vendo? Então ele repetia quantas vezes fosse necessário, porque os outros na história criticavam que eles não tinham conhecimento para aprender, mas lembrando que todos nós passamos pela fase do aprendizado. E se aquele que nos ensinaram talvez também não tivesse a paciência de ensinar, nós também não teríamos aprendido. E para chegar ao sucesso, muitas das vezes nós falhamos muitas vezes. Ou seja, temos que ter persistência ali, né? Mas nós temos a chama da intuição, do desejo de fazer. Ou seja, uma chama divina do progresso. Mas cabe ao homem conquistar através do seu esforço, porque senão nós não teríamos méritos. E ele continua: se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora. Tá vendo? Então, quando alguém de alguma forma o prejudicava, ele ia e dava através de uma boa ação. Agora, muitas das vezes nós somos prejudicados e nós queremos dar na mesma moeda. Se fosse assim, o mundo, como diz Gandhi, estava cego, né? Então, Jesus, por exemplo, nos ensina que nós precisamos realmente mostrar a outra face nesse sentido. Sempre enxergar o lado positivo da vida e deixar de ver a vida como uma questão somente negativa. Estamos em fase de aprendizado e precisamos respeitar o nosso aprendizado e ver realmente o que a vida quer me ensinar quando acontece uma situação. E aí ele continua: para testemunhar conhecimento e confiança do Pai que o enviara, por amor sem reservas aos seus irmãos de luta, em muitas situações foi compelido a orar e pedir o socorro do céu, perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Tá vendo? Então aqui, quando ele se sentia realmente pressionado, recorria a quem? A Deus. Todos nós, quando realmente precisamos, ou devemos fazer disso uma situação diária, fazer prece, conversar com Deus, pedir a Deus realmente, mas também aceitar a vontade de Deus, porque muitas das vezes nós vamos já com pré-definições, com desejos já pré-definidos. E precisamos entender que Deus é nosso Pai, Deus vê aonde nós não estamos vendo, Deus vê lá na frente, Deus vê o porquê que estamos passando por aquilo. Então nós devemos ter a humildade de pedir força para vencer, né? Para colocar as cruzes nas costas e carregar até o fim, e entendimento e aceitação. E se aquilo que a gente almeja realmente a gente vencer, as portas vão se abrir para coisas melhores. Enquanto não, que nós tenhamos resignação para aceitar e passar com resignação e humildade, porque não estamos deixando de aprender. E ele continua: entretanto, entendia nas mais baixas manifestações da natureza humana dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que lhes dera o ser. Tá vendo? Então aqui ele fazia o certo, ele estava ali, só que o restante da população, né, das pessoas não compreendiam. Jesus, por exemplo, quando veio, ele foi compreendido por poucas pessoas na época. Foi bem compreendido depois, na época não. Então, ou seja, a gente precisa fazer o certo pelo certo, independente de receber naquele momento um reconhecimento, porque o reconhecimento ele vai vir após a nossa estadia, a nossa reencarnação. Somos espíritos eternos. O importante é que nós conseguimos cumprir a nossa missão sempre de consciência tranquila. E os bons espíritos vão estar sempre nos apoiando, estar sempre ali positivamente nos influenciando. Mas para isso nós precisamos ter o esforço e a conexão com Deus constantemente. E ele continua: foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora
e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-se a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Tá vendo? Então, ele criou uma história que ficou para a eternidade, na história aqui, como Jesus. Então, Jesus passou por toda a situação e criou uma história por toda a eternidade. Igual eu citei, Francisco de Assis também, Buda e entre outros que realmente fizeram coisas benéficas pela humanidade em si. Ou seja, deixaram de lado, teoricamente, todos os seus desejos, as suas paixões, que nos prejudica, para viver e ascender o próximo, para exaltar o próximo no sentido de clarear e de mostrar o caminho através das ações. Então, nós estamos caminhando para a evolução. E tem uma frase do Emmanuel que diz: o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Então, toda contribuição positiva que está dentro das leis de Deus vai durar por toda a eternidade. E tudo aquilo que é negativo serve de aprendizado, mas o tempo destrói, ou seja, não vai pendurar por muito tempo. Nenhum de nós é capaz e consegue parar o progresso. O progresso vai acontecer independente da nossa vontade, porque é uma predestinação designada por Deus. E todos nós somos impulsionados a essa evolução, né? Todos os filhos de Deus alcançarão esse nível de perfeição um dia. Aí ele continua: houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea, no ruidoso ambiente de muitos antes, concluiu ele, com expressivo aceno na voz: cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama segue à frente daquele que simplesmente sabe. Então, realmente, o amar, o compreender, o aceitar, ele te põe na situação à frente. Porque muitas das vezes nós enchemos de orgulho na questão do conhecimento por realmente entender, nós compreendemos, mas nós não executamos na sua simplicidade, que é o esperado pelos bons espíritos. Então, Deus e os bons espíritos, Jesus, pede para nós que nós tenhamos as coisas equilibradas, então a parte racional justamente com a execução. Mas o reino de Deus é prometido, como diz Jesus, aos mansos e pacíficos de coração humildes, porque aí sim o mundo vai estender, porque todos trabalharão em prol de todos. E para finalizar o nosso estudo, eu vou deixar a música do Francisco de Assis, que também representa muito bem o que é o amor. Espero que todos estejam bem, fiquem todos com Deus. Até o próximo estudo do Jesus no Lar. Muita paz a todos. Oração de Francisco de Assis, na voz de Fabrício Simões. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união. Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar
pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é